Lendas do Esporte pela primeira vez sai da cidade. Estamos na zona rural, mais especificamente na Venda Seca. Com esse belo campo aqui de fundo, que é onde são organizados os campeonatos rurais, com vários jogos que acontecem envolvendo equipes da zona rural de Garça, nós vamos fazer o nosso programa de hoje. E o nosso convidado é o responsável pela organização da competição, uma função que tem que ser muito valorizada. Ele é responsável pelas reuniões, tabelas, classificação, controle de cartões, premiação. Deu problema com a arbitragem, ele está lá apitando jogos. É ele, o nosso amigo Veronilson Hipólito Correia, o Verinha, a quem nós agradecemos bastante pela sua participação em nosso programa Lendas do Esporte. Muito obrigado por nos receber aqui na Venda Seca, Verinha. Obrigado, Marcão. Eu que agradeço a você e aos amigos do GTV. Por favor, vamos sentando aqui, porque pelo jeito nós vamos ter muita conversa hoje, né? Vamos ter aí histórias do rural, nós vamos ter alguns causos, algumas histórias do futebol rural, né? Falamos aqui diretamente da Venda Seca, que é um estabelecimento que existe há quanto tempo, Verinha? Estabelecimento, Marcão, pelo que falaram para mim, os primeiros donos daqui foi em 1929. É a idade de Garça, né? 76 anos. E você já está há algum tempo, né, à frente aqui do estabelecimento, e ao fundo o campo, que é o grande motivo da gente estar fazendo essa matéria. Aqui ao lado vão passando aqui vários caminhões, né, porque é ao lado aqui da rodovia que vai que pega a a BR-153 com destino a Ourinhos, né, o Calçu, também quem tem que ir a Lupercio, Alvinlândia, todo mundo passa por aqui, esse movimento o dia inteiro, né? É o dia todo. Bom, vamos lá então, falando do campeonato rural, há quanto tempo já que você organiza essa competição, Verinha? Esse ano, esse último que passou foi o 8º campeonato rural. E essa ideia, muita gente fala, né? Inclusive eu acho que dentro da sua casa mesmo o pessoal fala, e essa loucura de organizar um campeonato, organizar a diversão para os outros, né? O domingo o dia inteiro, né? Como que você teve essa ideia aí? Marcão, você me conhece, sabe que há muito tempo eu sou apaixonado por futebol. Aí a gente teve essa ideia, eu consegui ganhar esse pedaço de terra, a gente fez esse campo e de lá para cá a gente foi organizando, começou devagar e hoje está essa proporção que é hoje. Bom, só explicando para que não fique nenhuma dúvida, o espaço que é aqui do campo pertence a uma propriedade rural que é do Albino, né? Isso. E o Albino ele fez a doação desse espaço para a realização do campeonato, né? Por isso que existe esse campo, né? Como que chama aqui? Vamos dar o crédito para o Albino, né? Como que chama a propriedade dele? Então, a propriedade dele é AG Agrícola e ele tem essa propriedade há 3 anos. Antes disso a gente já tinha dado o campo, outro empresário deu o campo pra gente e o Albino comprou essa fazenda e continuou. Assim que ele comprou, ele veio aqui, conversou comigo, falou, Verinha, o campo é de vocês, o divertimento é de vocês e até hoje ele continuou. Ele até cercou o campo em volta para tirar da propriedade dele. A única coisa que ele falou para mim, falou, o campo vai ter que colocar um nome. Aí a gente achou melhor colocar o nome do sogro dele, que foi um atleta, eu acho que do futebol do Garça. Esse era o momento que a gente ia chegar. O sogro dele é um dos maiores nomes da história do Garça Futebol Clube, que é o Agamenon Soares Galvão, né? O seu Agamenon, que tem o nome do campo, né? Isso, chama Arena Agamenon. Ah, legal. Seguindo então, apesar de muito jovem, eu acho que você sempre morou na zona rural, sempre, né? Minha vida toda. Você pegou aquela fase áurea do futebol rural que foi nos anos 80, início dos anos 90, o último campeonato rural organizado foi em 93. Então você pegou aquela fase, né?
Era muito novinho ainda, mas residia aí numa propriedade e pegou essa fase aí. Muitas diferenças entre essas competições daquelas para que você organiza hoje? A diferença, Marcão, é o seguinte: aquelas competições antigas, uma fazenda ia jogar na outra fazenda. Então ia de caminhão, o meu irmão jogava bola naquela época lá, eu acompanhava o meu irmão. Em 93 eu disputei o último campeonato rural que teve, eu disputei para a Fazenda Santa Avelina. E a diferença era só essa: o campo hoje aqui, as dimensões do campo aqui da Venda Seca é menor também, não é como era. E hoje aqui o campo aqui joga só 9 na linha, no gol antes era 11. Só que, como que eu posso falar para você, o pessoal que vem aqui, a maioria do pessoal é zona rural que vem assistir o campo, vem assistir o jogo. Então, lembrando mais um pouquinho que naquela época, né, tinha também torneio dos aspirantes, né, tinha aspirantes e titulares, né, e agora no campo que você está vendo ao fundo aí, as equipes não se preocupam com impedimento, com pênalti, isso daí não tem, né? Não tem. E a movimentação começa cedinho, vai o dia todo. Todos os jogos sediados aqui na Venda Seca. Na Venda Seca. Isso. Começa às 8 horas da manhã e acaba às 6 da tarde. Até tem um horário aí que eu acho que é um horário não é muito propício para futebol, mas o pessoal quer um horário do meio-dia, tem uma partida. Todo domingo, quando está o campeonato em andamento, tem jogo meio-dia. Todos os domingos. E pelo visto, nada do pessoal reclamar. Querem jogar. Querem jogar. Eles, quando a gente começou com 8 equipes, não tinha o horário do meio-dia. Aí aumentou mais 2, aí eu falei, ó, pra ter mais 2, vai ter que ter esse horário da meio-dia. Todo mundo concordou e hoje joga normal. Nossa, haja gosto pelo futebol, hein? Meio-dia. E um detalhe, né? Algumas vezes eu já estive acompanhando, tive o prazer de acompanhar aqui as rodadas. Tem gente que vai jogar meio-dia, só que chega antes das 8, né? Das 8. Fica assistindo todos os jogos e acaba ficando o dia todo. Isso, né? Eu tenho. Aqui tem casos, não de jogadores, mas de torcedores aí, que chega a trazer uma equipe aí do seu Nelson da São José, que eu acho que você até conhece o seu Nelson, ele chegava a trazer comida para comer, para ficar o dia todo no campo. E então também é comum, pelo que você está me dizendo, o pessoal trazer famílias, passar um dia agradável, do começo até o fim da rodada. Isso, geralmente quando a pessoa vem, só o cara solteiro que ele vem só. Mas o cara casado, ele já vem com a família dele e com os filhos. É tipo uma família que vem. Bom, só que nem tudo são flores, infelizmente, né? E a gente acompanhou que você, primeiro que não merecia, pelo que você faz, pela organização esmerada, por tudo que você faz aí para dar essa diversão aí pro pessoal, você não merecia o tanto de confusão que aconteceu no último campeonato, proporcionada entre os próprios integrantes das equipes, alguns jogadores, né? Passada aquela loucura, aquela tristeza até, né? Porque ficou muito chato. Hoje, com a cabeça fresca, o que você pensa sobre o assunto? Então, Marcão, é que eu falo para todos aqui que vem aqui e perguntam para mim se vai ter o campeonato. Falei, eu só vou fazer esse campeonato desse ano se eu conseguir fazer um alambrado em volta do campo, para dentro do campo entrar só jogadores, diretores e o árbitro da partida. Para não ter esse problema que o torcedor esteja invadindo o campo, tem falta, o torcedor está entrando, então eu quero acabar com isso daí. E foi isso o maior problema dos últimos campeonatos, o fato do campo ser aberto e torcedor que fica ali manguaçado, né, fica tomando goró o dia inteiro, né, aí entra no campo e agride o árbitro, como foi o último campeonato. Foi na final ainda. Então, o meu caso aqui de jogadores agredir árbitro, até não tem. O problema meu é torcedor. É como você está falando. O cara bebe, fica bêbado e do nada ele agride o árbitro. Como aconteceu na final, o árbitro apitando bem, o árbitro saiu no intervalo do jogo, um torcedor da Santa Maria vai lá e me dá um soco no árbitro. Isso daí entristeceu não só eu, como todo mundo que veio para prestigiar o futebol. Bom, mas vamos falar de coisa alegre, né? Vamos falar de coisa alegre, uma coisa que
você sempre primou foi pelas ótimas premiações. Tanto é que surgia a notícia, o Verinha vai organizar o campeonato. Nossa, como que vai ser a premiação? Fala pra gente, como que você se movimenta para conseguir premiação? Os troféus são sempre gigantes, são grandes, tem premiação em dinheiro também, né? Como é que você se movimenta com isso, Vera? A gente corre atrás de patrocínio, Marcão. Esse ano as pessoas me deu os troféus, a maioria dos dinheiro da premiação em dinheiro eu ganhei também, um pouco saiu do meu bolso, mas as outras eu ganhei. E todo ano eu pretendo, tem umas pessoas aí que me falam, isso é loucura para dar premiação em dinheiro, dar só troféu. Só que, sei lá, cara, eu vejo a dificuldade que é de uma equipe montar um time. Então, pelo menos essa premiação, dá para eles fazer um churrasco acabando, se eles for campeão, quando acabar o campeonato dá para fazer um churrasco. Bom, e você se lembra qual foi a premiação do último, questão de valores? Lembro sim. Como que ficou? Campeão, vice? O campeão ganhou R$ 1.800. Dá para fazer um belo churrasco. Um belo churrasco. O vice-campeão, R$ 800. O goleiro, 380. O artilheiro, 380. E a revelação do campeonato, R$ 100. Nossa, somando isso, vai longe, né? Realmente tem que ter credibilidade para conseguir tudo isso daí. Você conseguiu tudo, aí o pessoal saiu com um sorriso de orelha a orelha. De orelha a orelha, conseguiu. A gente paga na hora aí para não ter, para depois alguém não falar nada. Então todo mundo tá vendo a gente pagando. Mas a gente corre sim atrás de patrocínio. Esse ano se a gente conseguir fazer o campeonato de novo, a gente tá vendo umas coisas diferentes, colocar placa de publicidade no campo. Tem uma pessoa que tá me ajudando aí, vamos ver se vai dar certo a gente colocar essas placas. Outra coisa que eu gostaria de conversar com você, voltando um pouquinho atrás, você falou que dá esse valor em premiação em dinheiro, por quê? Porque os times têm você acompanha... Eu acompanho, eu sei a dificuldade que é de cada diretor de time montar uma equipe de futebol. Não é fácil. Mas o que é mais difícil? Esse diretor formar a equipe, chegar aqui ao domingo, ver o campo riscadinho, rede nova, arbitragem, representante e tudo mais, organizar o campeonato com 10 times, mais de 200 atletas envolvidos indiretamente. Isso vai longe, a gente nem tem uma ideia de quantas pessoas. O que é mais difícil? Marcão, eu acredito que seja para organizar, cara, porque tudo que você faz, tem algumas pessoas que nada tá bom, só que tipo assim, eles na hora que eles estão com o sangue quente, eles falam alguma coisa pra gente, que aborrece, depois acaba, na segunda-feira eles vêm aqui, me ligam, pedem desculpa, eu já até acostumei com isso daí. Só que é difícil, só que a gente gosta, vai fazer o quê? Gosta. No domingo você fica nervoso, na segunda-feira você está de boa de novo, falando do futebol. Aí você já está tranquilo, sem dizer que aqui a Venda Seca deve ser o ponto de encontro do pessoal para falar sobre o campeonato, né? Na segunda-feira é o ponto de encontro. Na segunda-feira o pessoal fala tudo o que aconteceu no domingo. E no sábado, tudo que vai acontecer. Que vai acontecer. Interessante isso daí. Tem aqueles que realmente pica o cartão ali, não falta, né? Não. Eu tenho pessoas aí que às vezes, como é tudo no papel, não lembro tudo o que acontece. Às vezes chega pessoas aqui na venda, eu pergunto como que está a classificação, a pessoa sabe qual que vai ser o jogo. Eu tenho que olhar no papel. Tem muita gente aqui que não precisa nem de olhar no papel. Já sabe o que está acontecendo em tudo. E um fato interessante com relação à última competição foi o rebaixamento. Aqui tem rebaixamento no campeonato? Como é? Faz 2 anos já que a gente está fazendo rebaixamento, Marcão, pela procura de equipes para entrar no campeonato. Porque só pode ter no máximo 10 times, né? Pelos horários. Isso, no máximo 10. Daria para colocar até 11, só que as equipes não aceitam, porque todo domingo uma folga. Sem jogar. Vai ficar sem jogar e a pessoa não quer. Então o que a gente achou melhor? Nessas 10 equipes, as 2 últimas, bem menos pontuada, ela é rebaixada para a gente conseguir colocar mais outras 2. Senão, não vai, essas outras equipes não vai conseguir participar do campeonato. Nunca vai conseguir ter equipe nova. Isso, porque senão não sai. O pessoal rebaixado, quando eles estão vendo que vai ser rebaixado, eles já chegam em mim, começam a conversar, se não dá para
infelizmente não dá, tem que ser rebaixado. Sem dizer o desespero, né? O desespero. Hoje a briga aqui é para ser campeão e para não ser rebaixado. Tem briga dos dois lados da tabela. É interessante porque o campeonato ficou muito bom, são 10 times. Esse ano passado, ou essa última edição, foi o primeiro ano que você classificou os 8 primeiros. Isso. Então ficou um campeonato bem disputado, melhor ainda do que já era. Por quê? Porque tem aqueles que estão brigando pela classificação, mas devido à disposição da tabela, tinha time que estava brigando para classificar e para não cair ao mesmo tempo. Para não cair. Tinha equipes aí que na última só não foi rebaixada na última rodada. Então eles ficavam a semana inteira, via aqui, perguntava para mim como estava a classificação, como que ia fazer para eles não caírem. Ué, é simples, ganha os jogos. Ganha os jogos. Aí foi onde é que se caiu duas equipes, reclamaram muito, porque não queria ficar sem jogar, só que já deixaram o nome deles de novo, quando tiver a oportunidade para eles voltar. Caso tenha algum problema, eles voltam de novo para o campeonato. Bom, o primeiro bloco do nosso Lendas do Esporte, que estamos falando com o Verinha, você já conheceu um pouco como que é o funcionamento do campeonato ali dentro das 4 linhas. Logo após o intervalo, nós vamos conversar com o Vera com relação a essa entre-safra do futebol rural. Porque eu penso que, quando não está em andamento, tem muita gente do futebol rural que fica entrando em contato com o Verinha, fica vindo aqui até a residência dele, fica telefonando para ele com aquela pergunta: quando vai começar o campeonato? E é isso que ele vai nos responder logo após o intervalo. Lendas do Esporte pelo GTV, semanalmente trazendo a história, a bela trajetória de um esportista muito conhecido aqui em Garça. E na edição de hoje, Veronilson Hipólito Correia falar isso, pouca gente vai conhecer, mas se falar o Verinha da Venda Seca, quem que não te conhece, Vera? Se falar Veronilson, bem poucas mesmo vai saber quem que é. Mas Verinha, eu acredito que muita gente me conhece. Verinha, isso. Organizador do campeonato rural, enfim. Bom, a gente terminou o bloco anterior falando sobre o campeonato rural, quando que vai começar, mas na verdade essa é a pergunta que você mais ouve. A partir de quando? Quando começam a perguntar para você quando vai começar o próximo campeonato? Quando está acabando o campeonato. Já está em andamento. Já está em andamento, está no fim, o pessoal já começa a reclamar. Está acabando, quando vai fazer outro de novo? E calculo que por esses tempos você tem sido bastante procurado. Esse ano muito mais, porque o problema que a gente falou, que eu preciso alambrar o campo para fazer o campeonato, então o pessoal sempre está ligando. Faz o campeonato, não deixa de fazer. Aí todo mundo ficou preocupado. Será que o Verinha vai fazer? É nessas horas que a gente tem que valorizar o dirigente. Eu sempre falo isso, que o atleta é fácil encontrar. Bom, médio, até ruim, é fácil você encontrar. Mas o dirigente, para organizar, para manter o time, para formar a equipe, não é fácil não, hein? Talvez agora quem tenha feito essas confusões nos últimos anos valorize um pouco mais isso, né, velho? Tomara que sim, né, velho? Tomara que a pessoa dê a valorização que a gente faz. Eu corro atrás disso daí, o campeonato acaba, assim que o campeonato acaba, eu já começo a correr atrás para as coisas, para o próximo campeonato. As pessoas têm que dar um pouco mais de valor. Não estou falando todas, mas tem algumas pessoas... Foram fatos isolados. Isso, tem algumas pessoas aí que eu peço que coloquem a mão na consciência e ver o trabalho que a gente tem. No domingo é um trabalho para mim, um trabalho que eu gosto de fazer e é um divertimento para eles. Tanto é que a reprovação do ato de agressão ao árbitro a gente percebia no semblante de cada um. Até o time que foi campeão, que foi o Tropical Flora, né? Isso. Até o time que foi campeão não comemorou do jeito que tinha que comemorar, porque ficou chato, né? Ficou muito ruim. Não foi dentro das 4 linhas e... Enfim, vamos torcer para que esse ano todos tenham consciência, mas quando vai começar o campeonato?
Então, se tudo correr bem, primeiro domingo de novembro a gente começa de novo. Mas aí você vai... normalmente você faz uma reunião técnica antes, né? Isso, a reunião é mais ou menos aí uns 45 dias antes, para as pessoas ter um tempo aí para fichar os seus atletas, correr atrás de alguma coisa. Nesses 45 dias antes de começar o campeonato, tem algum desses dias que você fica sem receber uma chamada, um contato de algum diretor do time que vai participar? Não tem, Marcão. A gente faz a reunião, conversa tudo na reunião, mas eu não sei o porquê. Quando é no meio da semana, a pessoa liga para mim perguntando da reunião, o que a gente foi falado na reunião. Mas a pessoa espera tanto assim até o meio da semana? Às vezes não, às vezes já liga a reunião é num dia, no outro dia já está me ligando. Eu tenho certeza que sim, viu? Sempre assim. E para esse ano, você já pensou em alguma ideia nova, principalmente com relação à punição para atitudes tão deploráveis quanto aquelas que aconteceram? Você já pensou em alguma novidade para esse ano? Então, a novidade, a minha vontade esse ano, como eu te falei, alambrar em volta do campo, para não ter esse problema de agressão ao árbitro, de torcedor. E eu quero cercar em volta do terreno, porque o que acontece? Eu acho que está errado. Às vezes o torcedor veio aí um domingo, agrediu o árbitro, o time dele vai perder. Esse ano eu vou colocar, a equipe dele vai perder 9 pontos. E a equipe vai ser punida. Os pontos do jogo? Ou... Não, os pontos do jogo mais 6. Certo, 9 pontos. Porque antes era o ponto do jogo e mais 3. Agora o ponto do jogo e mais 6. Se for no mata-mata, o time está eliminado. Está eliminado. No mata-mata ele está eliminado. Então, aí o que acontece? A equipe está sendo punida. Só que o torcedor não está sendo punido, porque ele briga hoje, domingo que vem, ele está em volta do campo de novo. Então eu vou colocar no regulamento. O cara agrediu o árbitro, o torcedor agrediu o árbitro, a equipe dele vai perder o ponto da partida e mais 6. E esse jogador, eu não vou deixar ele entrar nem dentro do campo. Nem, tipo assim, não. Esse torcedor. Esse torcedor não vai entrar ali dentro. Se ele quiser assistir, ele vai assistir aqui da venda, ele vai ficar olhando lá em cima. Porque a minha intenção é cercar em volta do campo, que é o quadrado do campo ali, e cercar o terreno todo. Para não acontecer isso. A hora que essa pessoa agrediu o árbitro, ele nem lá dentro ele não vai entrar. Ele então, não vai ficar no banco, não vai ficar na arquibancada assistindo o jogo. Então o seu pensamento é colocar o alambrado no campo. Isso. E depois cercar em volta do alambrado. Em volta do alambrado ainda. Ah, tá. Para me dar uma punição para esse cara. Porque sempre, eu percebo, faz 8 anos que eu estou fazendo, a maioria das vezes sempre é a mesma pessoa, nunca muda. Então eu tenho que dar uma punição para essa pessoa que faz isso. Tomara que você consiga mesmo, porque a gente sabe que colocar o alambrado depois cercar é caro, não é fácil. Tomara que você consiga mesmo, e eu tenho certeza que aí quando da reunião técnica possa surgir alguma ideia também, porque é o que você falou, né? O time é punido também, mas às vezes a gente fica pensando, caramba, mais de 20 pessoas aí, no caso de atleta, comissão técnica, tudo, sendo punidos por causa de uma atitude isolada, né? Mas será que essa pessoa depois dorme com a consciência tranquila? É o que eu tô falando pra você, Marcão. Na hora, você vai lá, conversa com a pessoa te pede desculpa. Não tô falando todos, mas eu tive problema. Eu tive uns casos aí isolados, como você fala, da pessoa fazer isso e depois voltar a fazer de novo. Então, eu acho que ele se arrepende só na hora. Então, essa pessoa ela tem que ser punida. Eu acabei falando para você que a gente não ia voltar para o caso, mas realmente é uma coisa que aborreceu tanto, inclusive nós aqui da imprensa, porque a gente queria fazer uma cobertura, a gente veio aqui no dia, depois a gente até explicou para você o porquê que a gente não ia fazer, porque a gente ia estar focando
uma confusão, e não era esse o foco da coisa, né? Isso. Não merecia. O pessoal que vem aqui assistir os jogos, o pessoal gente boa, o pessoal ordeiro, o pessoal educado, não merecia isso. Mas, ó, prometo que não falo mais disso, hein? Prometo que não falo mais disso. E a torcida feminina? Torcida feminina, todo ano a gente dá troféu, e esse ano a gente vai continuar. E sempre vem bastante gente, né? Sempre vem. Por isso que a gente dá os troféus. Esse ano eu tenho umas ideias na cabeça aí, eu preciso conversar ainda, não vou falar as ideias, mas preciso conversar ainda com o pessoal na hora para ver. Fala pra gente aí, ninguém tá assistindo a gente aí. Pra ver se a gente... Cara. Não, então, a gente queria... A torcida feminina esse ano, como todo ano a gente faz, a gente dá os troféus para as meninas. Esse ano, a gente quer fazer um tipo da torcida... Eu pretendo dar alguma coisa assim, tirar como que eu posso falar para você? A rainha da venda seca, a rainha da torcida, alguma coisa assim, para me dar uma motivada a mais. Eu quero dar uma premiação melhor para essa pessoa. Para dar uma incentivada em vir mais torcida feminina. E outra coisa que nos chama a atenção também, que ao término das rodadas, você sempre estava programando shows artísticos ainda, né? Isso. Teve sertanejo que veio aqui, pagodeiro, né? Conta pra gente isso daí, é interessante. Então, esse ano a gente pretende trazer muito mais. Pelo menos uma vez por mês aí a gente trazer. Se não for um pagode, é um sertanejo, um violeiro, alguma coisa a gente vai fazer. E o pessoal gosta e participa bastante. Participa muito, participa. Às vezes a pessoa vem aí, não quer assistir o jogo, vai lá e escuta uma música sertaneja. Bom, a gente sabe que de um tempo para cá, aliás, de um bom tempo, tanto é que você falou que o último ano que você disputou o campeonato rural nos moldes antigos foi em 93, né? Mais de 20 anos atrás, 22 anos para ser mais preciso. E que de lá para cá muita coisa mudou, né? Os tempos são outros, a população da zona rural diminuiu e diminuiu muito. Mas mesmo assim a fidelidade deles não diminuiu, né? Eles continuam vindo. Tem aquele pessoal que, por exemplo, nessa época que não tem o campeonato, são aqueles que mais perguntam, né? O pessoal da zona rural é o que mais pergunta. Há um mês atrás aí, eu peguei e falei que eu ia fazer um torneio aqui no campo. Isso eu ia fazer um torneio agora em julho. Foi eu falar, não sei, eu falei aqui na venda. Quando foi esses dias, o pessoal me ligando, toda hora me ligando, que se ia ter mesmo, eu não liguei para ele para confirmar o time dele vem, mas só que a gente vai fazer, só que é só em agosto. O pessoal já está meio sem fazer nada, já estão ficando doidos sem nada. Em agosto vai ter um torneio, é torneio de um dia só, de 3 domingos, 4 domingos? Torneios nossos é 4 domingos. 4 domingos, isso. Então vai ser um mês inteiro, então agora... Aproveitando a nossa audiência aqui no GTV, você que se interessa aí, ó, por participar das competições do Rural, o Verinho oficialmente está dizendo que a partir de agosto vai ter... A partir de agosto tem esse torneio. O primeiro domingo de agosto a gente começa esse torneio. Vai ter um torneio na Venda Seca, no campo da Venda Seca, né, para o pessoal... Aliás, que diversão hoje em dia tem o pessoal da Zona Rural, Vera? Nenhuma. Se algum tiver, tem umas pessoas que tem carro, consegue ir para a cidade, e os que não tem. E o pessoal da zona rural, eles acostumaram, não tem muito aqui, não é como o pessoal da zona urbana, que tem aquele costume de pegar o carro, ir para um baile, e ir lá para o lago, passear, vai, mas não é igual o pessoal da zona urbana. Então, tem algumas figurinhas carimbadas, né, que não vê a hora de começar o campeonato, fica ali esperando já para vir aqui e acompanhar todos os jogos. E acompanhar. Eu tenho uma pessoa aqui, tem um senhor que ele nem mora aqui. Ele era da zona rural, hoje ele mora no Patrimônio de Santa Teresa. Ele é fiel. Todo domingo eu vejo ele descendo do ônibus aqui 9 horas da manhã. Quando é 6h30 da tarde ele pega o ônibus voltando. Então torcedor fiel, todo domingo ele está aqui. Então ele nem vem com condução própria. Não, ele vem de ônibus. Ônibus de linha mesmo. Ônibus de linha. Tem pessoas de Galha que vêm de táxi. No domingo fica o dia todo. Quando é 6 horas da tarde, o táxi vem buscar de volta. Táxi vem. Isso eu já vi muito aqui, muito. Mas que coisa, história interessante. E esse pessoal não falta mesmo. Não, esses não.
Esse senhor mesmo que eu falo para vocês, pode vir todo domingo aí, todo domingo ele tá aí. Pois é, são histórias que pouca gente sabe, né? É. Por isso que a gente tem que frisar e chamar atenção para essa competição que você organiza, porque é a diversão desse pessoal A diversão mesmo, né, desse pessoal. Tem um casal aí, chama Sônia e Vanderlei. Até o Vanderlei ele joga aí numa equipe. Esse ano eu dei até um troféu para eles. Troféu do casal da Venda Seca. Na hora eu fiz um troféu e dei para eles. Para homenagear eles todos os domingos. Não faltava, 8 horas da manhã ele chegava, 6h30 da tarde ia embora. Todos os domingos. E sem falta, sem Não. ausência. E aqueles que vêm mesmo para passar o tempo para se divertir, nada de criar. Não, de jeito nenhum. Esse casal mesmo que eu falo para você, eles sentam no cantinho dele, bebem a cerveja deles, comem o pastel deles, só assiste jogo. Só assiste. O intuito deles vir aqui é para se divertir, mais nada. Como tem muitos aí que vêm para se divertir. São histórias que têm que ser valorizadas, né? A gente já veio aqui várias vezes e sabemos que realmente existe esse pessoal. E é o que nos chama a atenção, né? Toda essa movimentação do futebol rural. Mas agora, para fecharmos esse bloco, Vera, o campeonato é rural, mas você admite a participação de presença de atletas da cidade e, se você permite, qual o motivo dessa permissão? Mas cada equipe pode ter 5 jogadores da zona urbana. Por que a gente permitiu isso? A gente começou com 3 jogadores, aumentamos para 5, porque você sabe que o pessoal da zona rural foi muito para a cidade, migrou muito para a cidade. Diminuiu muito. Diminuiu muito. Então a gente faz isso para a pessoa dar uma fortalecida um pouco mais na sua equipe. Aí 5 jogadores são metade do time. Aí a sua equipe, eu acredito, vai ficar bem mais fortalecida. Então, na verdade, esses atletas, eles têm muita rotatividade ou sempre são os mesmos que os times pegam? Pelo que eu vejo aqui, geralmente sempre é os mesmos. A única coisa que os atletas mudam é de uma equipe eles vão para outra. Porque aqui eu acredito que é igual o profissional, por exemplo, vamos colocar assim. Tem uma equipe pequena que vai e pega um jogador, vamos colocar de fora, que ninguém conhece. A pessoa se destaca. No outro ano o time mais grande já vai atrás dele, já toma. Não deixa escapar. Não deixa. Esse ano já tem uns... Tipo assim, você escuta o pessoal falando. A São José... Já tem time formando. Já tem time formado. Já pegou os jogadores, você vê a pessoa na cidade, a pessoa fala, eu vou jogar para tal time lá que já me contratou. Isso porque nem tem a data ainda do campeonato. Nem tem a data, nem sabe se vai ter. Mas a minha vontade é fazer. Vou fazer com todo o meu esforço aí para mim ter esse campeonato. Por mim, porque eu estou trabalhando, mas também eu gosto, eu se divirto. Chego no domingo, eu não tenho... Ficam sem fazer nada. E pelas pessoas que vêm aí, que me cobram. Você vai pra cidade e joga futebol suíço. Eu jogo suíço lá. Mas à tarde? Mas à tarde só fazer o quê? Só dormir. E assistir o Palmeiras ganhar do Corinthians no Itaquerão, né? Com certeza. Como palmeirense fanático que você é, né? Com certeza. O Palmeiras, pra mim, tem que... Se o Palmeiras ganhar, aí meu domingo tá ganho. Tem gente que não vai gostar disso que nós falamos aqui, né, Carlos de Oliveira? Mas é o seguinte, o envolvimento da família, que a gente sabe que é grande, e mais algumas curiosidades, nós vamos deixar para conversar no terceiro bloco. E pelo visto vai ter alguns causos interessantes aí, né? Você prometeu pra gente. Tem uns causos aí para falar. Então tá bom, logo após o intervalo, o último bloco de hoje do Lendas do Esporte, com esse nosso amigo aqui bem humorado, fanático por futebol, Veronilson Hipólito Correia, o Verinha, ele que é o organizador do campeonato rural, ele que faz a diversão de centenas de pessoas aos domingos, com jogos que começam às 8, 8h30 e terminam lá no final da tarde, início da noite. O dia inteiro, diversão no campo da Venda Seca. Em instantes a gente volta. Lendas do Esporte pelo GTV,
com o nosso convidado de hoje, sendo essa figura única, o Verinha, da Venda Seca. Verinha, você prefere Veronilson ou Verinha? Prefiro Verinha, já acostumei com Verinha, Verinha é melhor. Tá, mas o Verinha, ou Vera, como alguns te chamam, já causaram algumas histórias até engraçadas, né? Você me falava de uma história do telefone, que foi uma senhora que atendeu. Bom, fala pra gente. Essa história do telefone, Marcão, é até uma pessoa que ele joga futebol aqui no campo. Não vamos falar o nome dele. Não vou falar o nome dele. Mas é verdade. Não, verdade verdadeira. Então, o que aconteceu? Ele pediu o meu número, eu passei para ele. Ele marcou o meu número do celular, eu passei para ele e ele escreveu embaixo, Verinha. Aí ele me ligou no meio da semana, a gente conversou um bom tempo, aí uns 10, 15 minutos, não lembro hoje. Aí passou, ele me ligou no meio do dia, quando foi à tarde uma pessoa me ligou com o número dele. E me ligou, era uma mulher. Ligou para mim e falou para mim assim, eu quero falar com a Verinha. Falei, Verinha? Falei, eu acho que a senhora está enganado. O meu apelido é Verinha. Ela falou, não tô com brincadeira, eu quero falar com a Verinha. Falei, e nisso aí ela deve ter falado algumas coisas. Não, ela já. Nisso é a hora que eu falei que eu chamar a Verinha com voz de homem. Aí ela mesmo falou umas coisas pra mim. Aí eu falei. São impublicáveis essas coisas? São impublicáveis, não pode falar. Aí ela falou algumas coisas pra mim. Só algumas? Só algumas. Aí eu peguei e falei, a senhora tá enganada. O meu apelido é Verinha. Eu acho que a senhora até deve me conhecer. É o Verinha que tá Venda Seca. Aí que ela foi se tocar, percebeu que havia feito besteira, me pediu desculpa, falou, Verinha, desculpa. Eu falei, não, isso daí acontece. Mas essa foi a história. Aí depois o marido dela me ligou pedindo desculpa. Mas hoje a pessoa pede o meu número, eu coloco lá embaixo, Verinha da Venda Seca, para saber, para identificar de onde é essa Verinha. Senão, nome de mulher, eu já teve caso também, WhatsApp, Facebook, já teve homem de me cantar no Facebook, porque eu não tenho a minha foto, é a foto no WhatsApp, minha foto de um cachorrinho, a pessoa então, fica tá lá falando. A Verinha e a foto do cachorrinho. E a foto do cachorrinho, da foto de um cachorrinho peludinho. Vai falar o quê, né? E aí a pessoa foi bem carinhosa com você. Foi bem carinhosa. Isso a gente estava num grupo de WhatsApp. Aí o cara mandou pra mim, conversou, perguntou, tudo bem e tal. A gente foi conversando. Dali a pouco ele veio no privado. Oi? Eu falei, oi. Aí ele começou a conversar de onde eu era, quem que eu era. Aí Verinha. Aí ele falou, qual que é o seu nome? Eu falei, Verinha. Ele falou, você mora onde? Eu falei, em Garça. Aí ele começou a falar uns negócios pra mim lá, eu falei, cara, eu acho que você tá enganado. O meu nome é Verinha, só que eu sou homem. Aí ele falou pra mim assim, mas com esse nome? Eu falei, fazer o quê? É o apelido. Veronilson, né? É o apelido. Mas tem acontece. Culpa que meu pai me deu esse nome? Mas acontece. Ai, meu Deus do céu, mas teve um caos também. Esse pode falar, uma de suas filhas está aqui bem ao lado, acompanhando a entrevista. Pode falar essa? Pode sim. Olha, não, se ela falar para a mãe dela, não vai. Não, a mãe dela vai descobrir. A mãe dela vai descobrir de todo jeito, né? Então, é mais uma. De todo jeito a mãe dela vai descobrir. Essa é a filha, futura artista, né? Futura artista, essa gosta de cantar também um pouco. Ela afinada para cantar. Taeme. Taeme, muito bem. Minha filha é Taeme. Então vai falar, você vai contar uma história perto dela, só que você vai prometer que não vai falar pra mamãe, tá? Se falar, minha mulher não deixa eu entrar dentro de casa, hein? Ah lá, hein? Já pensou com esse friozinho? Nós dormir na casa de cachorro? O Verinha vai ser posto para fora de casa, né? Mas pelo jeito não vai faltar lugar pra te receber, viu? Com esse nome. Com esse nome? Mas e essa história aí do baile, né? Como que é? Não, essa história, Marcão, foi... Eu saí de casa, um dia tinha um churrasco pra mim ir. Ah, vamos esclarecer. Isso, era um churrasco. Foi no churrasco. Era um churrasco entre amigos. Aí eu saí, a minha mulher falou pra mim... Tava aquele amigo de galha lá, não fala o nome não. Não, tava não. Esse agora que ele veio no preview, eu nem sei quem é ele.
Esse daí eu já descartei. Eu bloqueei ele no meu WhatsApp. Aí eu saí para esse churrasco, a minha mulher falou para mim, que hora que você volta? Eu falei, meia-noite eu tô de volta. Lá para meia-noite eu tô chegando aí. Aí, empolgado no churrasco, eu não bebo, mas gosto de conversar bastante. Verdade que você gosta de conversar? Eu não tinha percebido isso. Você, não parece, né, cara? Não parece. Mas gosto de conversar. Aí conversa vai, conversa vem, meia-noite, cadê a meia-noite? A hora que eu fui ver já era quase 3 da manhã. E agora? Falei, e agora? A mulher é brava? Nossa, minha mulher é uma onça. E vim embora. E já vim na cabeça matutando. O que eu vou fazer a hora que chegar lá? Cheguei na minha casa, eu tava com a chave da porta, abri a porta, entrei devagarzinho, olhei no relógio, 15 para as 3. Eu tenho 2 relógios, um na sala e um na cozinha. Corri lá e mandei o bicho para meia-noite e 15. Ah, você atrasou o relógio? Para meia-noite e 15, os 2 rapidinho, e pendurei. Aí a acabei mulher de pendurar, a mulher já levantou, brava. Você não falou que você via meia-noite? Isso é hora de você chegar? Peguei e falei assim, por que você está falando isso daí? Falei, porque você falou que ia chegar meia-noite. Peguei e falei, e que hora que é? Tá tarde. Eu falei, olha no relógio. Meia-noite e 15. 15 minutos, tá dentro da tolerância. Dentro da tolerância. Não é 15 minutos de tolerância? É, 15 minutos de tolerância. Aí ela falou, nossa, eu achei que era tão tarde, meia-noite e 15. Eu falei, meia-noite e 15. Aí, não aconteceu nada, ela deitou. Você arrumou o relógio? Não arrumei, porque eu tinha que esperar ela dormir, né? Aí deitei, ela dormiu, tudo. No outro dia acordei 6 horas da manhã, eu nem dormi. Acordei 6 horas da manhã e coloquei o relógio no lugar, no horário normal. Só que já era quase 3 da manhã, eu precisei atrasar pra dona onça não pegar o de reio. Rapaz, o problema é que agora ela tá sabendo disso. A hora que ela ouvir isso daí, a hora que ela vê, assistindo a GTV, eu tô ferrado. Ô Vera, a gente percebe aí, né, falando das famílias, da família que a sua família é bem envolvida, né? Você tem o seu irmão, o Daniel, que gosta pouco também, né, de futebol, né? É outro doente pro futebol. Que foi campeão aí pelo Tropical Flora, mas eu vejo tanto a tua senhora quanto as filhas trabalhando normalmente aí no domingo, né? Trabalha assim, né? Eu tenho até a minha menina mais velha, adora futebol, joga também, ela estuda na escola. Que é a Bruna. Bruna. A Bruna, ela gosta muito de futebol. Ela até joga num time da escola. Esse dia ela foi para Assis jogar bola, foi para Ourinhos. Ela gosta muito. A minha mulher, quando a gente casou, não gostava muito. Não gostava de futebol, não gostava de jeito nenhum. Aí não teve jeito, ela precisou me acompanhar. Precisou gostar de futebol na marra. E hoje, quando tá acabando o futebol, até ela já começa a reclamar. Por que não teve jeito? Ou ela pular pro meu lado, ou pular do barco, né? Porque futebol eu não consigo parar ficar longe dele. Não sou bom de bola, mas eu gosto de estar sempre acompanhando, sempre pro meio do futebol, sempre gosto de estar envolvido nisso daí. Legal, eu acho que ficou bem contada a sua história, uma história bem legal de uma pessoa que sempre residiu na zona rural. Minha vida toda. Você já passou dos 25, né? Faz tempo. Verdade? Faz tempo que eu passei do 25. Mas qual a sua idade hoje? Hoje eu tô chegando no 4.0, já tenho 39 anos. Morei, para falar para você que eu não morei fora da zona rural, morei uma época em São Paulo, mas apenas 6 meses, não consegui ficar lá. Aí tive um problema, o meu pai faleceu, a minha mãe ficou sozinha, aí eu voltei. Mas eu acho que de todo jeito eu ia voltar, porque eu acho que quem nasceu em fazenda é difícil para acostumar em cidade grande. E hoje você reside no espaço onde está localizada a própria venda, né? Isso, é uma chácara aqui, tem a venda no fundo, que é o meu local de trabalho, e eu moro no fundo. Eu tenho uma casa no fundo, eu tenho uma, minha mãe tem outra, e a gente mora aí no fundo. E todo dia quando acorda dá essa olhada no campo aí atrás? A maioria dos dias, Na Arena Agamenon. Na Arena Agamenon. Toda vez a gente olha. Antes de fazer esse campo, Marcão, vou contar uma coisa para você. Era um café onde tinha esse campo. A gente ficava sentado na porta da venda e a gente ficava imaginando. Aí de frente dá um campo bom.
E isso se foi 10 anos, a gente sempre falando, eu como o pessoal que gosta de futebol. Você já residia aqui? Eu já residia aqui, eu tô com 18 anos que eu moro aqui. Então a gente sempre teve esse sonho de fazer um campo de futebol. Aí uma pessoa de fora comprou a propriedade. Assim que ele comprou, a gente foi, o empregado dele, a gente falou pro empregado dele, falar para ele, se ele não cedia um espaço pra gente fazer esse campo. A gente falou, cara, parece que foi Deus que nos ajudou. Na hora ele falou, não, pode escolher o pedaço, pode escolher um lugar lá que vocês podem fazer o campo, eu dou o pedaço pra vocês. Aí nisso ele doou pra gente, ficamos 6 meses plantando grama, sábado, domingo. Vocês mesmo? A gente mesmo aqui. A gente fazia um churrasco no fim da semana e gramando, com as próprias forças nossas. As fazendas ajudou, umas fazendas deu grama, deu trator, deu caminhão pra gente puxar e o esforço todos da gente. Aí a gente conseguiu fazer esse campo, ele vendeu a propriedade, essa primeira pessoa que doou pra gente. Aí doou pra turma do Ciliro, eles compraram, a gente continuou com o campo, eles não falaram nada. E agora, por último, o Albino comprou esse campo e foi a pessoa que veio aqui, conversou comigo, falou, Verinha, o campo é de vocês, a gente não vai fazer nada. A única coisa que eu vou fazer é cercar ele em volta para tirar ele da propriedade e a gente está aí até hoje. Legal, novamente merece os cumprimentos, né, o atual proprietário aí, o Albino, com quem eu estudei lá nos anos 80 no CSA, né? Então um abraço aí ao Albino. Eu agradeço muito ele também por... Sem dúvida. Verinha, nesse final, ficamos sem fazer alguma pergunta que você gostaria que tivesse sido feita para você? Tudo tranquilo? Tranquilo, Marcão, tudo tranquilo. Eu agradeço a GTV ter dado essa oportunidade pra gente, para divulgar o Campeonato Rural. Agradeço a você, aos amigos da GTV. Espero que esse ano eu consiga fazer o alambrado, fazer o que eu quero no campo, para a gente continuar com esse futebol rural, que eu não quero parar isso jamais. Rapaz, mas de tudo isso, eu fico preocupado com uma coisa. Como que você vai agora conversar com a esposa, hein? Depois dessa, hein, rapaz? Que coisa. O problema é que você deu uma ideia para muita gente, viu? Muita gente não havia pensado nisso, hein? Eu acho que agora... De atrasar o relógio aí, hein? Marcar um horário e atrasar o relógio. Eu acho que agora, eu acho que eu dei aula pro pessoal aí. Pessoal que sai da gandaia aí, ó, e volta, que é casado e volta. Toma cuidado, hein? Toma cuidado. E outra, ao mesmo tempo que eu dei a ideia para eles, a mulher deles também estão sabendo. Vai atrasar o relógio que a mulher vai ficar sabendo, hein? É isso aí, meu amigo. Veronilson Hipólito Correia, mas também pode chamar de Verinha, que também Com vale. certeza. Né? A gente vai ficando por aqui em mais um programa Lendas do Esporte, aqui pelo GTV. A gente agradece todo o carinho demonstrado pelo Verinha, por todo mundo da Zona Rural. Agradecemos com os trabalhos técnicos do Carlos de Oliveira e voltaremos na próxima semana com mais um personagem para você. Um grande abraço e até a próxima.